Agora vamos falar de um tema que eu acho que é fundamental, principalmente para quem pratica atividade física e às vezes quer ter uma melhora no físico, né? Os suplementos alimentares, eles fornecem doses extras de vitaminas, minerais e outras substâncias com o objetivo de complementar uma alimentação deficitária. Verdade. Se você já frequentou a academia, por exemplo, com certeza já ouviu alunos e funcionários conversando sobre a ampla variedade de produtos que prometem ajudar na perda de peso, aumento da musculatura, melhora da estética corporal, melhora do rendimento físico. Mas é pouco provável que você tenha ouvido falar a respeito dos problemas, dos efeitos adversos que o uso da suplementação sem indicação podem trazer, em especial para o fígado. Mas quem está com a gente para falar a respeito desse assunto é a nutricionista Daniela Camilo. Daniela, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender para falar sobre esse assunto. Olá, boa tarde, né? Boa tarde, Roberto e Tainá. Obrigada pelo convite. Novamente, né? Muito obrigada pelo convite. Pois é, Daniela, eu queria que você começasse explicando para a gente um pouco a respeito dessa questão de suplementos alimentares. O que são efetivamente esses suplementos? Ou o que pode ser enquadrado nessa descrição, nessa denominação de suplementos alimentares? Então vamos lá. Como vocês já descreveram muito bem, né? Acho que a primeira coisa quando as pessoas começam a frequentar a academia é achar que precisa ser suplementada, né? Então, os suplementos alimentares, eles estão numa classe que engloba... que vai englobar suplementos de vitaminas, minerais, a gente pode englobar também os suplementos do whey protein e outros também, né? E suplementos individualizados que são prescritos, né? Todos esses suplementos, toda essa classe, ela não pode ser, os suplementos eles não podem ser utilizados de uma forma, como eu posso dizer, de uma forma livre, assim, né? Como a gente pega, como se vai, por exemplo, nessas lojas de suplemento, pega, vou usar isso, e começa a fazer o uso do suplemento, né? O uso do suplemento, ele só é indicado a partir de uma avaliação nutricional totalmente individualizada, e aí sim o nutricionista ele vai estar avaliando a necessidade de iniciar o suplemento e quando fazer o uso desse suplemento, né? Porque existem suplementos que a gente tem horários para serem usados, né? E que outros que assim, a gente pode usar em qualquer horário, mas a maioria dos suplementos a gente precisa de horários corretos, dosagens corretas também, e isso e de acordo, assim, com idade, peso, sexo, então tudo isso interfere no uso do suplemento também. Muito bem. Entendendo tudo isso, é comum quando a pessoa começa, né, a atividade física, antes de qualquer outra coisa, ela já pensa no suplemento, né? Qual que é o melhor, qual que é a melhor marca, como utilizar. E nós sabemos que não é bem só isso, né? Como é que seria o caminho certo de uma pessoa que treina, que tem a atividade física certinho? Quais as preocupações que ela deveria ter e junto alinhando ali aos suplementos, Ou doutora? não, né? Ou não, né? Não sei. Todo mundo precisa do suplemento? Isso, exatamente, né, Tainá? Então, assim, nem todo mundo precisa do suplemento, né? E não necessariamente a gente tem que indicar o suplemento somente para as pessoas que vão na academia, né? Muitas vezes a gente não consegue suprir algumas vitaminas e minerais na nossa alimentação que a gente precisa sim suplementar. Mas isso a gente vai conseguir a partir de todo uma avaliação nutricional, né? Um check-up, vamos falar, né? Então a gente vai a partir de exames laboratoriais, a partir da avaliação da alimentação, a partir do estilo de vida dessa pessoa, né? Isso englobando, por exemplo, antecedentes pessoais, se tem problemas de saúde ou não, né? Se já teve, se faz uso de alguma medicação,
né? Que às vezes algumas medicações de uso contínuo, eles podem provocar algumas deficiências de vitaminas e minerais. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. E por isso que eu falei, é muito individualizado, não dá para a gente generalizar, né? E porque quando a gente generaliza, a gente infelizmente acaba caindo no perigo de ter a hipersuplementação, né? E aí tem alguns riscos. Então, assim, é fundamental ser consultada com um nutricionista, e ali ele vai solicitar vai solicitar uma avaliação de exames laboratoriais, uma avaliação da alimentação, né, uma avaliação da rotina de vida, então, dos antecedentes de família, de todos esses, dos hábitos alimentares, então, quantas vezes come, o que come durante o dia, como que é a alimentação, né, como que é a rotina alimentar, se come muito fora, se não se come mais em casa, a ingestão de verduras, frutas, legumes, alimentos processados, ultraprocessados, tudo isso a gente tem que entender, né, conhecer desse paciente e para depois iniciar a suplementação. Agora, quais os riscos que essa suplementação sem acompanhamento profissional podem trazer, por exemplo, Daniela? Então, como você já até mencionou, né, Roberto, um dos riscos é a hepatotoxicidade, né? Então, o nosso fígado, ele metaboliza praticamente tudo, né? Então, se a gente faz uso de uma dosagem muito alta de certas medicações, de certos suplementos, a gente pode ter, sim, uma hepatotoxicidade. Um outro risco, por exemplo, a gente pode ter uma suplementação exacerbada, por exemplo, de proteína. Vamos dizer que aí o praticante de atividade física, ele sempre vai pensar no whey protein, né? Como um suplemento aí de academia, base, né? Então, eu faço academia, então vou tomar whey protein, né? Todo mundo associa essa ideia, né? Atividade física, uso de whey protein. E às vezes essa pessoa ela não tem necessidade de fazer uso do whey protein, né? Ou do uso de outros suplementos, e acaba fazendo um uso errôneo, ou mesmo às vezes diluindo muito, fazendo uso de diluição inadequado, não obedecendo às regras, tudo, ou fazendo até um uso excessivo de whey protein, né? E isso pode acabar realmente dando alguns danos renais e hepáticos também. Tá. São vários os problemas, né? que podem acontecer. Tem vários problemas. Não é uma coisa simples. Né? Não é uma coisa simples. Vou tomar um whey protein e tudo mais. E uma outra coisa, acho que foi a Tainá que até comentou, das questões das marcas, né, Tainá? A gente tem que se preocupar muito com isso, porque essas marcas, existem uma gama de produtos e que varia muito os preços. Então, assim, a gente sempre tem que orientar o paciente a estar comprando os melhores produtos. Porque existem muitos produtos que são mais em conta, mas infelizmente eles não obedecem várias regras e acabam não tendo exatamente o conteúdo que tem descrito na embalagem, né? Então isso também é um outro problema que a gente enfrenta em relação aos suplementos, principalmente o uso de whey proteins, maltodextrina e outros que são utilizados aí na prática aí de atividade física. É uma coisa que, assim, parece que faz parte, a pessoa vai para a academia com o objetivo de ganhar massa muscular, enfim, parece uma coisa muito simples, assim, tipo, não, você toma esse aqui, o amigo que está fazendo junto fala, enfim, todo mundo faz a prescrição sem uma análise prévia, quer dizer, o acesso também à compra é muito tranquilo, então, assim, às vezes você chega na loja e fala assim, qual que é bom aí? Não, usa esse aqui. A pessoa orienta, né? E até uma questão. E às vezes... Não, só para complementar, porque tem uma questão, às vezes, da pessoa ter uma certa intolerância à lactose, aí tem que ser a base d'água, e às vezes a pessoa não tem noção, porque nunca teve uma orientação médica. Isso tudo pode mexer muito, né? O efeito não ser nada tão bom como talvez ele quisesse, né, doutora?
Exatamente. Então, assim, se a pessoa tem uma intolerância à lactose e faz uso de algum dos produtos que contenham a lactose, realmente ele vai ter alguns efeitos não muito agradáveis, né? Então precisa, assim, de toda uma orientação, né? Uma orientação específica e individualizada, né? Porque cada um é um, né? Cada um tem um tipo de objetivo, cada um metaboliza de uma certa forma. Como eu falei, a gente não pode generalizar, né? Uma das coisas, assim, por exemplo, saindo um pouquinho da questão da academia, mas que às vezes as pessoas fazem o uso, assim, comum, principalmente depois da pandemia, era o uso da vitamina D. Então, como a vitamina D ela traz vários benefícios, né? Muitas pessoas acabaram fazendo uso da vitamina D de uma forma sem orientação, né, e sem um acompanhamento, e isso acabou, assim, prejudicando algumas pessoas, sim, porque tem a superdosagem de vitamina D também não é assim, saudável, É traz vários verdade. prejuízos também. Sim, agora, a gente está falando bastante dessa preocupação com o uso indiscriminado, com a autoutilização, vamos dizer assim. Agora, se recomendado de maneira correta, se utilizado de maneira correta, ele traz benefícios também? Ele pode trazer benefícios desde que seja Sim, feito, desde que tudo aconteça da maneira correta? com certeza, Roberto, com certeza o uso dos suplementos aliados a uma alimentação saudável e junto com um estilo de vida saudável, ele só tende a trazer muitos benefícios, né? Então, por exemplo, no caso, por exemplo, do whey protein, todo mundo associa o whey protein com atividade física, né? Mas Uhum. hoje a gente faz uso do whey protein muito com a população idosa. Por quê? Porque os idosos eles acabam perdendo muita massa muscular e acabam não tendo uma reposição, porque existe uma série de fatores que eles acabam não conseguindo atingir a necessidade de proteína recomendada. Então, hoje tem suplementos específicos para essa faixa etária, desde que a gente faça uso de uma orientação específica, tudo, né? Conhecendo esse paciente, vendo todo o histórico dele, né? Então, o uso de, por exemplo, de whey protein em idosos, a gente usa hoje em dia. E tem vários produtos que são muito bem utilizados e eles acabam tendo benefícios, porque você tem uma melhora da recuperação da massa muscular diminuindo essa perda, né? Então, diminui a fraqueza, né, o emagrecimento, então isso acaba tendo benefícios. Eu tenho o uso dos colágenos, né, principalmente para as mulheres e alguns homens que são Uhum. Hum, vaidosos, que fazem uso e como uso preventivo ou como uso mesmo para anti-envelhecimento, né? Então isso acaba sendo Uhum. super benéfico. O uso da vitamina D, né? Não só como para a saúde óssea, mas a gente sabe que a vitamina D participa de vários fatores hormonais, né? Então vários imunológicos também. Então por isso que hoje a gente tem a vitamina D como uma queridinha, eu particularmente sou fã da vitamina D. A vitamina C também, né, que ela não traz só benefícios na nossa saúde imune, mas também de envelhecimentos. Então, a gente tem vários benefícios mesmo com o uso da suplementação. Muito bem. Nós temos uma mensagem do Ricardo Reis que ele colocou aqui, ó. Que é a questão que ele utiliza os ovos todos os dias, no café da manhã e tudo mais. Existe alguns alimentos que nós conseguimos, fazendo o uso correto também, substituir e ser uma excelente fonte de proteína, assim? Consegue sim, a gente consegue ter o uso de alguns alimentos, né, como um substituto do suplemento, né? A diferença do alimento e do suplemento é que o suplemento você está concentrando a quantidade de nutrientes presentes ali, né? Então, no Uhum. caso, por exemplo, do whey protein, você tem uma quantidade significativa de proteína ali presente, né? E não só da proteína, mas de vários aminoácidos, né? E outras vitaminas que acabam sendo compostos
o whey protein, né? No caso dos ovos, a gente tem uma excelentíssima fonte de proteína, né? De colina, que também é outra substância excelente para os nossos neurônios, para a nossa atividade cerebral. E mais assim, também tem vitamina D, os ovos, mas a gente não pode só comer ovos no café da manhã, né? Então a gente tem que complementar com outras coisas, mas os ovos sim são excelentes. Muito bom. Deixa seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo com a senhora ou pegar mais orientações também. Deixo. O meu e-mail é Daniela, com 2 L's, f.camilo@gmail.com. E a minha rede social é @DanielaFCamilo, Daniela com 2 L's. Muito bem, tá aí na tela. @Daniela com 2 L's F Camilo, tá o e-mail também. Você que está acompanhando aqui o Notícias do Bem, pode seguir, né, a Daniela nas redes sociais, ela vai gostar. Você pode mandar um direct, com certeza ela responde também. Daniela, obrigado pela sua participação com a gente no Notícias do Bem, é sempre um prazer recebê-la. Volte sempre, boa semana para você. Obrigada, eu que agradeço, uma ótima semana para vocês.